Mas eu estava falando do terceiro, não sei por que nós desviou do assunto. Porque vai vindo coisa na minha cabeça. Mas eu estava falando do vínculo anterior. O que significa o vínculo anterior? Significa que você já estava casado e esse casamento não foi dissolvido. Tá? Então, se você... Porque você não vai conseguir casar, você vai tentar. Tá? E aí eu vou além aqui. Além de ser motivo de nulidade, porque o primeiro estava válido, então o segundo é nulo. No direito civil, também não pode. Sim. Se você não divorciar, você não pode casar de novo. É bigamia, né, que eles falam, né? E aí, a bigamia ela vai para o direito penal. Porque passa a ser crime. Para quem não sabe, é crime casar 2 vezes. No sentido de não ter dissolvido a primeira união e entrar numa segunda união. Você está ludibriando, você está apresentando alguma coisa falsa para poder fazer isso. Isso no direito civil, né? No direito, vamos dizer assim, no matrimônio, a pessoa ela pode ter recebido matrimônio, sido casada no civil, ela se separou no civil, ela não teve o casamento nulo e ela veio e conseguiu. Vamos lá, é igual o senhor disse. Essa forma como ela fez. Essa forma que ela fez. E esse documento falso. Alguma fraude. Aí é falsidade ideológica, é crime do mesmo jeito. É crime também, né? Mas agora, aí o segundo é nulo por causa que ela ainda estava vinculada ao primeiro. Agora, é interessante, né? Pode parecer história da carochinha, né? Mas isso acontece lá na China, numa paróquia que eu visitei. Ela é perto de Pequim. E, gente, a noiva falsificou uma certidão de batismo. Meu Deus. Ela falsificou a certidão de batismo. É claro que pede-se de paróquia para paróquia também. Para casamento, é por isso que a igreja tem esse zelo. E acho que ela não sabia disso, né? Ela achou que apresentando aquilo ali, a igreja ia casá-la só com aquilo. Por quê? Porque quando vem a certidão atualizada do livro de batismo, se tiver casamento averbado à margem, vai constar e a paróquia não vai poder fazer o casamento. E ela Por isso que esse vínculo anterior não vai. Ela fez para apresentar a documentação. Mas a chinesa aí, ela já tinha sido casada ou não? Ela fez porque perdi a minha, vou fazer uma aqui. É porque ela não era batizada. Ela não era. Ela não era batizada. Gente, por que não regulariza? As coisas assim, sabe? Eu não vou nem falar, né? Senão a gente vai chegar muito perto das coisas, né? Não, lá na China tá longe, é do outro lado do mundo. Então, veja bem. Outro impedimento que a gente chama de dirimente. Aí eu vou entrar no que você já falou aqui até. Que é o 1086, parágrafo 1º. É inválido o matrimônio entre 2 pessoas, uma das quais tenha sido batizada na Igreja Católica ou nela recebida, e que não a tenha abandonado por um ato formal, e outra que não é batizada. Então, se ela não é batizada, ela não é cristã. Sim. Então, não estou falando de sacramento, tá? Mas eu estou falando de um casamento. Tá? Então, é inválido. Não é só ilícito, não. É inválido. Então, ou seja, é causa de nulidade. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Agora, aqui, a gente tem uma saída. Tá? Deixa eu explicar aqui, quando eu disse uma pessoa não batizada. Se ela é protestante, ela é batizada. É cristã. Sim. Eu estou falando aqui, por exemplo, de um católico com um espírita, de um católico com um budista. É, porque o espírita, muitos espíritas são batizados, né? Já foram batizados. Mas não professam a fé católica. Sim, sim. Aí que falou assim, nela permaneceu, que não permaneceu na fé cristã católica. Ou um ateu. Tá? Então, lembrando até, porque nós, como católicos, a religião é a religião cristã. Sim. Nós somos a igreja católica, temos outras igrejas. Então, você sabe que nas formações eu sempre falo, é interessante, eu sempre falo nas nossas formações que é um erro, mas que a maioria do povo fala, inclusive pessoas de muito entendimento, e que ficou, é que nem você falar bombril. O nome correto é palha de aço. Você fala gilete, o nome correto é lâmina. Mas o povo popularizão ficou isso, né? Então todo mundo fala isso. Então, na verdade, religião é cristã, a nossa religião. Tá? A nossa igreja católica.
Isso. A nossa igreja não sei o que. Mas a religião é o cristianismo. Então, quando um católico sai da igreja católica e vai para uma igreja protestante, uma igreja batista, presbiteriana, Ele permanece na mesma religião. Ele não mudou de religião, ele mudou de igreja. Mudou de igreja. E assim vice-versa. Só que, infelizmente, não é isso que o popularzão entende. E até daqui a pouco vai mudar. Porque a voz do povo vai acabar tomando conta, então nós vamos ter que modificar isso. Mas, por exemplo, a gente fala, as 3 grandes religiões monoteístas do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Então eu estou falando religiões, o cristianismo. E não vai ser um programa como isso, mas lembrando, são as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Tem um Deus só, a única. Tem um único Deus: cristianismo, judaísmo e islamismo. E é o mesmo Deus. Abraão, Deus de Abraão. E estamos separados. Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olha como a gente precisa mais viver entre irmãos. Tá? Depois, aqui ainda com relação a isso, a gente chama esse casamento com disparidade de culto. O que significa isso? Disparidade de culto. Não é da mesma religião. Então está dizendo assim, é preciso que haja um pedido de dispensa para o bispo autorizar. Então, o padre não pode fazer esse matrimônio se o bispo não dispensar. Então, veja bem, aquela parte que não é católica, ela não tem que batizar na igreja católica, ela não tem que fazer crisma, fazer primeira eucaristia, não. Ela pode continuar praticando a fé dela e, se o bispo der essa autorização, o casamento vai ser realizado. Tá? Então, isso a gente precisa entender. Exemplificando, irmão, vamos lá. Eu tenho 2 filhas, tá? Uma filha minha, quando fosse casar, ela começa a namorar um rapaz que ele... Vou até ir além, ele não é cristão, mas ele participa de uma outra fé, tudo. Mas a minha filha é cristã, é católica, ela não abre mão de se casar. Mas na ele igreja. não... Na igreja, isso. De receber o sacramento do matrimônio. Mas ele não sendo cristão, ele não pode e ele não quer se casar. Mas a minha filha quer. A minha filha pode casar? Pode receber o sacramento? Deixa eu ver se eu entendi. Ele não quer. Ele não quer, para ele, porque ele não é cristão. Ele não aceita. Ele não aceita, para ele não faz sentido, não é um sacramento. Aí ele não vai ter como levar ele à força pro altar. Não, ele não vai aceita. Vamos lá, na boa. Não, tudo bem ela ir, tudo bem ela receber, mas para mim, eu não quero. Não. Por isso que eu falei do bispo, que vai ser feito um processozinho, que aí é que entra o problema da preguiça de fazer o processozinho. E nesse processo, a outra parte, ela vai ter que assinar. Tudo bem que ele pode assinar falsamente, mas é problema dele com Deus. Com Deus dele. Se é que ele tem. Né? Mas eu vou dizer, ele vai assumir um compromisso de que, primeiro, ele não vai impedir, no caso a sua filha, a outra parte, de professar a fé cristã católica. Só exemplo, viu, gente? Minha filha não tá casando com ninguém, não. Vai casar, tá com idade daqui a pouco. Então, ele não vai impedir a outra parte de professar a fé cristã católica. Ele vai assumir o compromisso de permitir que a esposa, né, a filha do Marcão, eduque seus filhos na fé cristã católica. Ele vai assumir esse compromisso. Então, ele vai assinar isso. E essa papelada toda desse processo é que vai para o bispo. Porque o bispo vai analisar para ver se autoriza ou não. Também não é o caso de eu falar que hoje, então não sai daqui hoje. Mas, por exemplo, se por acaso eles se casarem só no civil e ele se recusar a casar na igreja, não casou na igreja, e ela permanece fiel, católica, fervorosa e tal, mas aí eles vão estar numa união irregular diante da igreja. Não se trata de segunda união, não, é uma união irregular. Eles estão morando juntos, casado no civil, mas não na igreja. Porque ele não quer. Porque ele não quer. Aí depois eu vou falar de sanação radical lá para frente, porque aí tem uma saída para isso, né? Para resolver o problema do cristão católico que quer de repente confessar, que quer comungar, mas que o cônjuge não aceita o matrimônio. Quero fazer um parênteses aqui, porque parece muito teórico e é muito teórico, é até mesmo muito confuso para nós que somos leigos, mas o que eu fico muito admirado com isso é ver como a igreja é mãe. Como a igreja busca acolher, como a igreja busca receber seus filhos e não criar nenhuma violência para aqueles que não querem vir. Né? Então, num caso desse, poderia muito bem a igreja falar, não pode, ou ele faz isso ou não faz. A gente sabe que durante a história milenar da igreja, como o pensamento não era tão evoluído, passou-se por isso.
Mas hoje você tem sua fé, respeitamos, Respeita. mas nós acolhemos aquela que quer continuar Quer congregando aqui conosco. Sim. Como é bonito ver que nós temos de fato uma mãe. Uma mãe que quer seus filhos juntos. Então é muito teórico, é muito burocrático, mas é muito bonito ver esses meios, esses mecanismos que a igreja se preocupa para manter os filhos que querem ficar perto da mãe continuar dentro do seio da igreja. E a gente precisa entender que não tem como colocar freio no coração. É. Uma coisa que eles não vão entender. O ideal seria que os nossos filhos, o ideal seria você que não está vendo que você é católica, que você namorasse uma pessoa católica, se apaixonasse por ela, casasse com ela. Para nós que é pai seria maravilhoso. Ótimo. Mas de repente o coração do teu filho, da tua filha, vai e se inclina e se apaixona por uma pessoa que não é católica, mas é uma pessoa de boa índole, uma pessoa direita, honesta, trabalhadora, etc e tal. Como é que você vai fazer? Vai matar teu filho, tua filha, vai pôr pra fora de casa, não sei o quê? Então a gente precisa entender todas as... E a igreja, como o Marco disse, sábia, como mãe, como mestra, ela vai mostrando caminhos para nós. Tá? E isso é uma coisa, ninguém é obrigado a saber isso aqui, eu sei porque eu estudei. Né? E eu estou lendo aqui para ser fiel ao texto. Né? Tá? Vamos para mais um? Vamos. Tentam invalidamente o matrimônio os que receberam as ordens sagradas. Tá? Então, diácono, padre e bispo não pode casar. Aí vocês vão dizer assim, mas o senhor não é diácono, não é casado? Eu sempre repito isso. A igreja não casa homem ordenado. Ela ordena homem casado. É bem diferente. Uma dica aqui para você, mulher ciumenta, que tem medo de morrer e seu marido arrumar outra, faz a cabeça dele para ele virar diácono. Ele está falando isso por um detalhe simples, né? Por quê? Eu, por exemplo, sou diácono. Eu vou morrer primeiro do que a minha esposa, porque o homem morre primeiro, porque ele arrisca mais, né? Arrisca mais e não se cuida de jeito nenhum. Embora eu não tenha tanta idade, eu não me cuido tanto quanto ela, né? Vocês estão vendo aqui pelas aparências. Então eu vou morrer primeiro, a minha esposa vai ficar viúva. Mas se por acaso acontecesse o contrário, ela morresse primeiro e eu ficasse viúvo, pelo direito canônico, eu estou impedido de contrair matrimônio. Eu associei da minha mulher sozinho, da minha exclusividade. Tá vendo? Por isso que ele falou para vocês, né? Mas isso aqui não é brincadeira. Então, ou seja, tá aqui, né? Cânon 1087. Aqueles que receberam a ordem sagrada. Ah, mas eu conheci um padre que não sei o quê, que ele deixou a batina, que depois ele casou, não sei o quê. A maioria casam no civil, só no caso na igreja, é união irregular. Mas você sabe que a igreja abraça as uniões regulares. Isso daí tá na Amoris Laetitia do Papa Francisco. Sim. E já estava na consórcio familiar do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Não é porque não pode receber o sacramento do matrimônio Que não deve participar da igreja. que está excluído da igreja. Não, de forma não está excluído, alguma. a igreja abraça todos. A igreja abraça todos. Abraça todos, sem exceção. Agora, imaginem vocês, aqui, nesse caso que nós estamos falando desse padre, o padre ele vai pedir para Roma, ele pede lá, e se Roma autorizar, ele pode ser autorizado e ele volta ao estado laical e ele vai contrair núpcias, sem problema algum. Então Mas pode. ele nunca vai deixar de ser padre. Então Roma pode autorizar. voltar ao estado laical. Não seria bem como voltar a estado, pode autorizar o matrimônio. Tá, E mas ele vai ser um leigo na igreja. Eu conheço alguns, né, não vou falar nome, mas eu conheço alguns padres que são leitores, são cantores nas missas, que é coordenador de pastoral, então não tem problema algum. E era padre anteriormente, não é o caso de se fazer julgamento por um motivo ou por outro. Às vezes conheceu alguém, se apaixonou, entendeu que como o senhor disse, não era sua vocação. não tem como colocar freio no coração. Não tem como colocar freio no coração. Né? Então ele entendeu que a vocação dele não era ser padre, mas ele já tinha sido ordenado. Então ele vai pelos meios legais, que no direito canônico de disciplina, não dá para falar agora, ele vai pedir essa dispensa e aí vai contrair núpcias. Agora, aquele que não tem, ele não pode contrair. Tá. Agora uma outra... É muito difícil Roma autorizar, mas às vezes, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, dos diáconos, por exemplo, também é muito difícil. Os casos raríssimos que seria, por exemplo, às vezes aquele diácono que fica viúvo com crianças pequenas. Então, às vezes, trabalha para cuidar dessas crianças. Então, pode ser que autorize novas núpcias. Mas, geralmente, é muito difícil isso daí.